Vamos continuar com a nossa meditação em 1 Tessalonicenses, hoje no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. E eu queria também encorajar você a fazer essa leitura e também fazer a sua meditação, né? Apesar do que vamos tratar aqui, mas eu gostaria que você também fizesse a sua leitura e tomasse também as suas conclusões para que Deus também continuasse ministrando no seu coração as verdades que temos nesse capítulo. Eu destacaria aqui três coisas bem interessantes que eu vejo aqui, que é de muita relevância para a vida cristã. A primeira coisa é que Paulo fala que a igreja de Tessalônica deveria permanecer no exercício da fé. O versículo 1, ele se encerra dizendo: continueis progredindo cada vez mais. É bem importante tratar sobre isso porque, enquanto seres humanos, nós temos uma disposição muito grande a cansarmos de alguns exercícios que fazemos na vida. E eu diria que principalmente o exercício da fé. Às vezes, testemunhar a fé e exercitar a nossa fé, praticar a nossa fé, às vezes nos causa cansaço, enfado, né? Se torna fatigoso, né? E aqui Paulo está incentivando a igreja e também incentivando a nós que nós devemos permanecer nesse exercício da fé. Nós não devemos nos cansar do exercício da fé. E acredito eu que esse é a grande missão da igreja, né? O testemunhar a fé. Cristo nos chamou para sermos testemunhas, né? E nós devemos permanecer nesse exercício. A outra coisa que eu queria colocar aqui como importante é que Paulo exorta aqui aos Tessalonicenses que eles abandonem o pecado. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Em algumas Bíblias é falado que eles deveriam se abster da imoralidade, né? Seria um assunto muito amplo para que nós tratássemos aqui, mas de certa forma Paulo está exortando a igreja de Tessalônica que abandone o pecado. Pecado não deve ser cultuado, pecado não deve ser abraçado, nem deve ser venerado. Pecado é para ser abandonado. E no versículo 7, Paulo dá a grande razão para que eu e você tomássemos essa postura. Versículo 7 diz o seguinte: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para uma vida de pecado, Deus não nos chamou para uma vida de imoralidade, Deus não nos chamou para uma vida de prostituição, Deus nos chamou para a santificação. Ele separou o seu povo para que desse fruto e que o seu fruto permaneça. Amém? E uma outra situação que eu quero tratar aqui, não sendo menos importante, mas eu acredito que seja talvez o que deveria nos causar temor em relação a Deus, é quando ele fala no versículo 6, ele diz o seguinte: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que é que isso quer dizer, irmãos? É que Deus pesa com a sua mão sobre uma vida de pecado, né? Deus, ele não alivia a sua ira sobre o pecado, porque o pecado foi algo que custou caro, custou a vida do seu filho, custou o sacrifício do seu filho. Então, aqui Paulo exorta a igreja a não brincar com pecado, a não alimentar pecado. Mas aqui Paulo, neste capítulo, pede para que a igreja continue na permanência do exercício da fé, abandone o pecado e também tema ao Senhor. E eu acredito que esses são três aspectos bem importantes que devem estar sendo sempre lembrados na carreira cristã, né? Na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a manter essa palavra viva no nosso coração. Que Deus nos ajude a caminharmos segundo
com o que Paulo está propondo aqui para a igreja de Tessalônica. Uma igreja que se tornou exemplo, uma igreja que frutificou de uma forma tão rápida, mas uma igreja que mesmo assim precisa do incentivo e a palavra do apóstolo como palavra de Deus. Que Deus nos ajude a caminharmos segundo essa proposta que Paulo tem colocado para essa igreja e que essas verdades que foram faladas aqui também atinjam o meu e o seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a epístola dos Tessalonicenses tem enriquecido a nossa fé. Obrigado porque ela tem aumentado a nossa esperança. E obrigado porque ela tem edificado a nossa vida. Te peço que o Senhor abençoe a vida da tua igreja, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor cuide da nossa carreira cristã e nos ajude, Pai, a tornar a tua palavra prática em nossa vida. Pedimos e clamamos pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e um bom dia na presença do Senhor. Fique com Deus.